Pronto? Bom, meninos, adolescentes, paz do Senhor a todos, né? Porque eu não cumprimentei um por um. Eu quero agradecer aqui a atenção de vocês por estarem aqui para ouvir o meu testemunho, né? Junto com a palavra de Deus. E explicar para vocês primeiro qual o objetivo do testemunho. Ele tem um objetivo. O testemunho é o que eu passei na vida, porque não são só coisas boas. Não são só coisas agradáveis. Tem um pouco de coisa desagradável. Tem muitas coisas desagradáveis que também eu não vou estar falando que não convém. Mas as coisas boas vamos pegar para o bem e as coisas ruins que vocês ouvirem, também no final vocês vão entender que é para o bem, aconteceu para o bem, né? Algumas coisas, diz que o inteligente aprende com o erro próprio. Mas o sábio aprende com o erro dos outros. Né? Não precisa vocês passarem. Eu estou explicando isso aqui para vocês entenderem que aquilo que eu falar que aconteceu comigo, vocês falam, o Dom Lorival fez tudo isso, aconteceu isso, mas hoje ele está aqui tudo de boa. Não é para pensar assim, porque Deus teve misericórdia de mim, aconteceu assim na minha vida, mas nem todos tiveram a mesma sorte ou o mesmo caminho que eu tive. Então, vocês podem pegar aquilo que aconteceu comigo, o irmão Lorival fez assim, eu não vou fazer igual a ele, porque ele sofreu e pagou e paga um preço por coisas que ele fez no passado, mesmo quando adolescente. Então, eu quero que vocês entendam que o objetivo desse testemunho é para a glória de Deus e para a edificação da vida de vocês. Certo? Então, eu quero começar pelo fim, igual o filme. Eu vou ler um texto aqui, um verso só, para vocês entenderem. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim, ó, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Entenderam? As coisas velhas já passaram. Tudo que eu passei, o velho homem já morreu, agora o novo homem, mesmo porque o que vocês vão ouvir aqui, de algumas coisas que eu fiz, não se deve nem pensar em fazer. Coisas que realmente marcaram minha vida e me prejudicaram muito. O meu testemunho, eu dividi ele em 3 partes, mesmo porque ele é em 3 partes, literalmente. Da minha 0 idade até os 14 anos, foi uma fase de vida. Nasci num lar cristão, meu pai sempre foi crente, e até os 14 anos eu continuei crente, ia na igreja, como vocês veem, participava dos grupos das crianças, adolescentes, mas aos 14 anos eu me desviei. E fiquei até os 31, então tem a fase até os 14, dos 14 até os 31, e dos 31 até agora, que daqui uns anos, se eu for dar outro testemunho, vai ter outra parte, né? Pode acontecer muitas coisas, amém? O inimigo, ele sempre tentou contra a minha vida, desde criança, desde muito criança. Ele sempre aconteceu coisas assim era para mim ter morrido quando eu nasci. Já quando eu nasci, eu passei da hora, não sei como que foi de nascer, e foi uma coisa assim, eu nasci bem pretinho. Por quê? Preteou, né? Eu acho que eu tomei, não tomei o líquido, não. Alguma coisa aconteceu que eu nasci quase morto. E depois, os tempos foi passando, quando eu tinha 3 aninhos de idade, 3 aninhos só, nós morávamos no sítio. A gente sempre morou em sítio e cidade, mas mais no sítio do que na cidade. Então, eu brincava muito no sítio. Minhas brincadeiras da época era brincadeira de sítio, não era igual de vocês hoje. E eu me lembro que a gente tinha umas minas. Quem sabe o que é mina d'água? Vocês conhecem mina d'água? Não sabem, né? Água aqui na torneira, né? Mina é a fonte, uma fonte de água. Tem a fonte. Então, como não tinha água encanada, nem energia em casa, então nascia aquela fonte e tinha uma caixa grande assim, mas feito na terra mesmo. Então a gente pegava água com um balde ali e levava para casa, para lavar roupa, para tomar água, para tomar banho, colocava lá numa caixa lá. E eu muito pequenininho já fui ali tomar água ali, agachei assim para tomar água naquela fonte.
Quando eu levei a boca lá embaixo, eu já caí de ponta cabeça. Então ali já era para mim ter ficado ali mesmo. Um menininho com 3 anos, né? Mas um priminho meu que tinha 2 anos e meio, 3 anos a mais do que eu, me pegou para a perna. Eu tinha 3, ele devia ter 6. Mas ele viu que eu estava morrendo, pegou eu para a perna e puxou para trás. Eu ia morrendo afogado. E o tempo foi passando e tal, a gente morava sempre em casa muito ruim, casa bem ruim, não tinha banheiro dentro de casa. Era para fora, era um mictório. Quem conhece mictório? Já? Mictório. Era mictório. Era um buraco feito no chão, uma fossa, e aí tinha uma casinha em cima da fossa ali. Aí, aqui, vamos pôr que seja aqui. Aí tinha um quadradinho feito assim no chão, ó. Às vezes em V, assim, em triângulo. Ali era o vaso, tá? Então era ali o vaso, então era o banheiro. Então eram essas casas muito velhas. Meu pai tinha uma situação boa, de financeira. Meu pai tinha praticamente fazenda, tinha sítios para todo lado, carro, caminhão, gado. Mas ele era muito assim, sabe, para casa. Ele não fazia o que nossos pais fazem hoje, ou os pais de vocês fazem hoje, o que eu faço pro meu. Não, eu não tinha nem calçado direito para sair. Roupa, era aquelas roupinhas que a minha mãe comprava escondido ali. Então, era uma situação bem difícil. Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Para que vocês possam valorizar o que o pai de vocês faz para vocês hoje. Vocês têm de tudo. Vida boa, tem ar-condicionado, abre a geladeira, come o que quer. Eu não. Teve uma época que eu senti vontade de comer leite ninho. E não tinha. E na cidade que eu morava também não tinha. Eu fiquei doente, deu febre, quase que eu tive que ser internado porque eu estava com vontade de comer leite ninho. Era comum no passado, né? Comum. As crianças ficavam doentes porque elas queriam comer algo E não tinha. e não tinha. E aí meu pai teve que viajar para outra cidade e tal. Enfim, ele falou, tem que ir atrás desse leite ninho, senão esse moleque vai morrer. Aí tá. Eu sempre fui apaixonado por carro, desde criancinha. Meu pai sempre mexeu com carro, então eu sempre gostava de carro. Eu ficava entrando dentro dos carros, passava um paninho assim no painel do carro, assim, falava, pai, eu limpei o carro, lavei tudo. Mas só passava um paninho assim. Era apaixonadão por carro mesmo. E aí, eu vou ter que ficar lendo aqui, porque a gente esquece, tá? As coisas. Uma vez deu uma tempestade tão grande na casa, uma casa velha, e descobriu a casa toda. E começou a chover dentro de casa e o vento começou a carregar as coisas tudo. E eu era pequenininho, minha irmã, meu irmão, nós éramos em 3. Eu, meu irmão e minha irmã. A minha mãe juntou nós, que nem uma galinha pega os pintainhos assim, colocou debaixo da mesa. Então a tempestade passou, nós ficou debaixo da mesa ali. E o tempo foi passando, aí a gente mudou para a cidade de novo. E sempre ali eu queria ficar saindo com meu pai, eu gostava muito de sair com meu pai. Hoje o meu filho não gosta de sair comigo, mas eu era apaixonado por sair com meu pai, queria estar perto dele. Trabalhava na roça, mas sempre fui muito desenvolvido, tá? Desde criança, desenvolvido. Eu com 8 anos eu já dirigia até caminhão. Caminhãozinho pequeno, mas dirigia. É comum no sítio, né? Comum. Os meninos têm mais liberdade na estrada, na pegar, né? E o meu pai saía, nós pegava a chave do carro, ia lá e dava partida no carro. E nós aprendeu assim, dando partida escondido, saindo ali por meio do mato e dirigindo. E depois fui indo moto. Nós dirigia moto, andava de moto. Eu e meu irmão, nós brigava demais. Era uma luta. Meu irmão era 2 anos e meio mais velho do que eu. Mas as brigas eram constantes. Nós brigava de se pegar na paulada mesmo, pedrada, paulada. E uma vez eu consegui comprar, fiz um rolo. Sabe o que é fazer um rolo? Fazer uma troca. Comecei a fazer uns negócios ali, uma galinha não sei no que, um porco, e fui trocando. Consegui pegar uma bicicleta. Uma bicicletinha, uma manaretinha vermelhinha assim. Mas o meu irmão era terrível. Ele mandava nas minhas coisas, porque ele era mais velho do que eu. E nós brigávamos, ele pegava a minha bicicleta, saía, e nós brigávamos. E quando foi um certo dia, eu estava sentado brincando assim. Os carrinhos eram feitos de pau, assim. Pegava os carrinhos, fazia de pau e fazia aquelas estradinhas, e pegava as caixinhas de fósforo. Não tinha brinquedo, não. O brinquedo era isso aí. E nós estávamos brincando no chão, passou uma menina. Uma menininha da nossa idade. Meu irmão falou assim, passou uma namoradinha ali. Eu falei, você cala a boca. Você cala a boca. Mas não era namoradinha. Eu nem tinha amizade com a menininha. Só para me atentar. A sua namoradinha ali.
Eu falei, se você falar isso de novo, dou uma pedrada. Quando a menininha foi passando pertinho... Oi? Não, eu dei uma pedrada. A menininha foi passando pertinho e falou, meu irmão é seu namorado. Falou desse jeito. Ah, pra quê? Eu comecei a dar pedrada nele. A minha mãe era muito brava. Ela falou, vocês estão brigando de novo, seus filhos de uma mãe. Eu falei, aí a minha mãe, eu falei que essa bicicleta, se vocês brigassem por ela, eu ia quebrar ela. Eu falei, não, mãe, pelo amor de Deus, não é por causa da bicicleta, é por causa da menina que passou. Ela nem escutou mais isso. Minha mãe pegou minha única bicicletinha e levou lá num lugar, assim, num toco, onde a gente cortava lenha em cima, e pegou o machado e... A bicicleta ficou desse tamanhozinho assim, ó. Moeu minha bicicleta. Moeu. Ai, meu Deus do céu. Mas como eu chorava por causa daquela bicicleta, eu chorava. Mas aí então o meu cunhado, que hoje é meu cunhado, começou a namorar minha irmã e tal, e ele vinha de moto em casa. Enquanto ele ficava namorando minha irmã, ele montava na moto dele e partia. Eu, como era pequenininho, eu empurrava a moto assim, quando ela embalava um pouquinho, eu pulava em cima dela. De repente, nós começamos a brigar por causa daquela moto. A moto quebrou a corrente e nós começamos a brigar por causa da moto. O meu cunhado tinha saído para o outro lado lá. Quando a minha irmã escutou aquelas brigas por causa da moto, e a moto não estava andando porque quebrou a corrente. A mãe olhou de lá e falou, eu quebrei aquela bicicleta, agora eu vou quebrar essa moto também. Eu falei pro meu irmão, e nós já brigando, mas aí era do cunhado. Nós fez as pazes na hora, eu falei assim, o nome dele era Laura. Laura, ela vai quebrar a moto do Miguel. Vamos correr. E daí saiu meu irmão no guidão e eu empurrando a moto. Correndo dela, aquela com o machado na mão para quebrar a moto também. Minha mãe era mesmo. Mas tá, enfim, ela não quebrou a bicicleta. A moto. A bicicleta ela quebrou. Aí eu estudava, né? Tava na terceira série. Inclusive, a minha prima, coincidentemente, mandou para mim. Ela agora é professora nessa escola, lá no sítio. Ela mandou para mim essa semana eu não sei como que fala aquele formuláriozinho com as minhas notas. É o boletim. Eu era meio ferozinho assim, mas as minhas notas eram boas. Eu tirava 100 em matemática. Minha nota era de 90, 89 para cima. Todas elas, está aqui no celular. Notas boas na escola. Mas eu arrumei uma briga na escola. Eu era meio briguentinho, sabe? Era meio... Não, na verdade, eu sou assim. Eu sigo na minha, só que se vier pra cima de internet... não pode. Não pode. Você pode se defender assim, não deixar a pessoa te bater. Mas não, assim, eu posso na aula, se eu me incomodar, mas se começar a xingar, já... Os meninos vieram bater em mim na porta da escola. E eles usavam o nome era quichute. Não sei se alguém viu falar em quichute. Era preto assim, era quem tinha um quichute daquele. E a sola... E a sola dele era uns cravão assim. E aquele moleque veio pra cima de mim, e eu fui dar um chute nele, ele carçou com aquele chute dele, pam, na minha perna. Mas doeu tanto aquilo, mas doeu. Eu sei que nós se pegou ali, e um vai dar soco, a minha irmã separou e foi embora. Só que nós dava uns 2 quilômetros da escola. Às vezes eu ia a cavalo, mas às vezes eu ia a pé. Você ia a cavalo na escola? Ia a cavalo, deixava o cavalo amarrado na frente da escola. Às vezes eu andava 10, 15 quilômetros para ir na casa do meu primo, para ir vir junto comigo na escola. A cavalo. E pequenininho, montava no cavalo e ia para a escola. Eu mesmo pegava o cavalo. Até tem uma história de cavalo para contar para frente que eles vão rir. E aí... Beleza, aquele dia eu fui embora. Quando foi no outro dia eu fui para a escola, o pai dos meninos, os meninos não sei o que eles falaram com os pais deles, e quando eu estava voltando embora, eles tacou os cachorros em mim. Uns 5 cachorros. E eu tive que correr muito. Quando foi no outro dia de novo, começou a tacar os cachorros em mim. Chamava os cachorros bravos e tacava em mim. Os cachorros iam quase me pegavam. Oi? O pai das crianças que brigou comigo. Eles chegaram e contaram para os pais, certo? Inventou uma história. Brigou na escola, né? Que brigou na escola e daí eu passava em frente à casa deles para ir embora. Então ficou fácil demais para eles. Tinha outro caminho, mas era por meio do mato e eu tinha medo de ir por meio do mato sozinho. Meu irmão estudava num horário e eu em outro. Meu irmão estudava de manhã e eu estudava à tarde. Resumindo, eu cheguei no meu pai e falei, pai, nossa, tinha aquela vontade de estudar, né?
Terceira série. Falei, pai, tá acontecendo isso, isso, aquilo, eu não quero ir para a escola, estou com medo. Aí o pai falou assim, então tem que parar de ir para a escola. Você acha que um pai pode fazer isso? Não, mas era comum também, né? No sábado. Era comum, porque não tinha, que nem hoje, essa obrigação. Não era obrigado, né? Hoje, se não for para a escola, parava. Mas eu culpo meu pai por isso hoje. Eu falo assim, ó, o senhor devia ter feito eu estudar. Como que um menino com 10 anos vai decidir que não vai para a escola mais? Ele falou para mim esse dia, você não quis ir mais. Eu falei, pai, eu tinha 10 anos, pai. Gente, parei de ir para a escola por causa disso. Aí o meu era só brincar e andar a cavalo. Eu vivia no meio do pasto andar a cavalo. Aí mudamos de casa, fomos morar em outra casa. Aí as coisas piorou. Por quê? A minha mãe foi cuidar da minha irmã no sítio. Preciso ver o horário, né, irmão? Vou adiantar um pouquinho. Ela foi cuidar da minha irmã na cidade, que era para ganhar nenê. O meu sobrinho, que hoje tem 31 anos. E a minha mãe ficou cuidando dele e o meu pai viajava na segunda de manhã. 6 horas da manhã ele saía para trabalhar, para fazer negócio. E só voltava no sábado. E ficava eu e meu irmão, eu com 10, dos 10 até os 14, foi mais ou menos assim. Ficava em casa, não, mais ou menos dos 12 aos 14, que até uma altura eles ficavam em casa. E ficava eu e meu irmão em casa e uns vizinhos que cuidavam de nós, um rapaz e uma moça, que ficava lá para fazer comida e tal, lavar roupa. E meu pai plantou roça e eu e meu irmão tinha que trabalhar, daí não era só brincar. Tinha que carpir, tinha que raliar algodão, tinha que quebrar milho, tinha que colher algodão, tinha que fazer essas coisas, tinha que cuidar de umas vacas, cuidar de uns animais. Mas mesmo assim eu arrumava tempo para montar nos animais e sair. Então os animais quando é novinho, ele não vem manso já, que você pode montar. Alguém tem que adomar ele, amansar. Então eu ganhei uma potranca, uma eguinha, e eu mesmo adomei ela, do meu jeito lá. Mas ela ficou meio doida. E eu me lembro que certa vez nós fomos buscar leite. E nós estávamos 5 meninos, cada um com um cavalo. E eu, na época, eu usava um shortinho assim, tinha 12 anos, 13 anos. Usava um shortinho pequenininho assim, descalço e sem camisa. E não usava cueca. Não tinha cueca. Usava aquele shortinho assim. E eu me lembro que nós estávamos vindo, todo mundo correndo com aqueles animais, né? Galopando, né, com os animais. E a minha potranca, quando ela viu uma entrada assim, ela tinha um negócio de entrar de uma vez. Cavalo negador que fala. Ela foi correndo assim, correndo, e ela pegou e virou, eu caí pro chão, e ela foi por cima de mim. Não me machucou, mas a patinha dela pegou aqui em mim, e entrou entre o meu short e a minha barriga aqui, e arrancou o meu short, rasgou. Então, como é que eu fiquei? Não usava camisa, não usava cueca. E a potranca arrancou o único short que eu tava. Então vocês imaginam como que eu fiquei na beira da estrada, né? Tava junto, começaram a tirar sarro de mim e foram embora. Você ficou sozinho? Fiquei sozinho, agachado no meio do mato, atrás de uma moita. Chamando eles, seus miseráveis, volta aqui. Ninguém voltava, só rindo. E eu não podia ir para casa. Dava para ir pelo meio do mato para casa. Mas tinha gente em casa. Como é que eu vou chegar pelado em casa? Eu vou ficar aqui. Fiquei lá atrás daquela moita. Até que um daqueles meninos voltou lá. Trouxe uma camisa. Eu enrolei a camisa assim. Fui pelo meio do mato. Entrei dentro de casa. E troquei minha roupa. Mas olha. Mas era assim o dia inteiro. Eu andava no meio do pasto. Aqueles bichos quero-quero. Alguém viu quero-quero? Conhece quero-quero? Aquele bicho é bravo, tá? Já, né? Se ele tiver de ninho, eu ia pro pasto pegar os animais, ele não deixava, ele corria atrás de mim, tinha que ficar escondido tempo até ele sumir, porque ele não deixava eu passar. Era uma luta. Então, eu e meu irmão era assim, brigava por causa de cavalo, brigava por causa de carro, brigava por causa de trator, brigava por causa de caminhão, né? Brigava por causa de tudo. Sempre estava brigando. Só que ainda assim eu ia para a igreja, participava com as crianças, quando meu pai levava, né? Porque nessa época que eu estou contando, a gente morava num lugar bem distante. Às vezes tinha culto em casa e tal. Eu sempre crente. E sempre com uma vontade grande de se batizar. Eu tinha muita vontade de batizar. Né? Eu falava que eu ia arrumar namorado, por isso que eu fiquei bravo com meu irmão.
não quero arrumar namorada, não quero. E tinha umas menininhas querendo namorar comigo, eu não queria, porque eu era criança, não tinha como namorar. Com 13 anos, né? E aí, queria batizar, o meu sonho era se batizar. Eu vi os irmãos tomar ceia, eu queria tomar ceia, eu queria me batizar, eu queria ficar firme. Mas eles falaram assim, ó, a igreja decidiu que você é muito novinho, não pode se batizar com 13 anos. Tem que ter no mínimo 14. Eu falei, tá bom, eu espero. Só que quando eu fiz 14 anos, o meu pai mudou para a cidade. Mudamos para uma casa velha na cidade. O banheiro era de chão. Não tinha piso no banheiro, era chão mesmo. Ponhava as taubinhas para tomar banho em cima. Era um relaxo total. E meu pai tinha condições, tinha sítio e tal. Mudamos para a cidade, marcaram o meu batismo. Só que na cidade, aí nesse tempo eu já comecei com vontade de aprender a fumar. Eu queria aprender a fumar. Então o que eu fazia? Ainda no sítio, voltando um pouquinho. Eu pegava cabelo de milho, alguém sabe o que é cabelo de milho? Pegava cabelo de milho seco, pegava palha e fazia um cigarro de palha de cabelo de milho e tentava fumar. Mas me afogava, não conseguia. Mas eu não desisti, eu queria aprender a fumar. Então, quando marcaram o meu batismo, eu já não quis batizar mais. Era maior. Aí eu já dirigia moto na cidade. Aí eu já ia com os meninos. Aí eu queria aprender a beber. Aí começa a tragédia. Aí começa... Até agora meu testemunho foi só... Tranquilo, acabava. Tava até bom. E até que hora que a gente vai, irmão? Até as 10? Até 9h40, né? Pode, não. Aí eu consegui aprender a fumar. E consegui aprender a beber. E meu pai não conseguiu me segurar mais. Aí eu, com 15 anos, eu saía, bebia, voltava bêbado para casa. Posava dentro dos carros na rua. Andava armado. Com 15 anos, andava com um revólver desse tamanho, que a minha cinta não suportava. Dava tiro no meio da rua. Essa é a parte ruim. Porque, para vocês entenderem, aí daí para frente, aos 15 anos, por aí, 16, eu passava na frente da igreja e sentia... Por isso que, quando Deus tem os seus escolhidos, às vezes, Ele teve misericórdia de mim. Eu sentia vontade de ir para a igreja. Eu sentia desejo de ir para a igreja de novo. Mas eu me sentia sujo. Eu já tinha aprontado tantas que vocês não têm ideia. Aprontado. Cidade pequena. Eu tocava o terror na cidade. Trabalhava na prefeitura, já com 15, 16 anos, já trabalhava de empregado já. Na prefeitura. Aí eu não tinha dinheiro para comprar gasolina para sair com o carro. O que eu fazia? Eu pegava gasolina lá do lugar que eu trabalhava, que tinha gasolina, porque eu trabalhava na parte da mecânica, na oficina, né? Catava o galãozinho de gasolina, jogava por cima do muro da prefeitura, com um terreno vazio. De noite eu vinha lá e pegava a gasolina, levava e saía para zoar para a rua. Era terrível. Era terrível. Coisa que a Bíblia fala, né? Tipo assim, um abismo chama outro abismo. E Não foi... dá pra gente pensar, tipo, só um cigarro, só uma bebida, O cabelo de milho. O cabelo de milho foi... Você consegue parar, assim. Olha, por isso que eu li no começo, eu falei, vou começar pelo fim. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E nisso, eu fui me aprofundando cada vez mais nessa vida. Essa vida de bebida. Daí eu já não escapava mais das meninas. Aí eu ia atrás delas. E foi indo. Tanto é que com 16 anos, eu tive uma namorada e ela engravidou. E tem uma filha. Com 16 anos. Quando eu tinha 17, a menina nasceu. Quase 18. E nisso eu trabalhava, eu era trabalhador. Mas eu era terrível mesmo. Tanto é que o meu pai teve que me tirar da cidade, colocar eu dentro de um carro e trazer para cá, trouxe para Sarandi, trouxe para... Fiquei aqui uns dias aqui porque eu estava jurado de morte na cidade, com 16 anos. 16 anos jurado de morte. Eu tinha amizade com o delegado, subdelegado da cidade. Nós ia para os bailes junto. Um moleque com 16 anos. Eu era tipo o líderzinho da gangue, sabe? Teve vez do meu pai ir buscar eu na rua, dormindo dentro de um carro, bêbado. Não conseguia mais. Dava, mas não conseguia mais. Eu já tinha... O meu pai, por ele ter deixado eu assim, largava uma semana. Largou. Por isso, vocês não achem ruim do pai de vocês ser um pouco duro com vocês. Porque eu me arrependi. Eu sofri muito com isso. Hoje tudo que eu queria é que meu pai fosse duro comigo. Me segurasse, mandasse eu para a escola, desse umas varadas em mim.
Porque eu paguei caro o preço por isso. Foi terrível. Mas enfim, eu voltei para a cidade, aí o cara que queria me matar, daí eu já voltei armado, preparado, chegou no baile lá, o cara pegou e arrancou de uma arma para mim e falou assim, aqui para você hoje, uma arminha desse tamanhozinho. Em nome de arma, era um revólver 22 o dele, o meu era um 38. Ele arrancou o dele, eu arranquei o meu. Porque o meu é maior do que o seu. Mas, resumindo, juízo não tinha. Eu não morri por Deus. Já levei tiro, já deram tiro. Já. Não acertou em mim, mas eu já levei tiro. Depois eu vou chegar até depois de homem, já antes de ser convertido, ali naquela casa que eu moro, eu levei 6 tiros ali. Porque eu era briguento. Gente, é muita emoção esses testemunhos. Então, por isso, olha, não teria como eu contar outro testemunho. Não teria. Esse é o meu testemunho. Esse é o meu. Por isso que eu falei para vocês, gente, olhem para o meu testemunho e peguem assim, ó, eu jamais vou para esse lado, porque eu não morri até hoje, até agora, acabei de sofrer esse acidente aqui, eu sempre fui provado nisso, eu sempre fui. Então foi muito triste. Aí e com isso tudo que eu passei, eu saía na rua assim, eu dava tiro no meio da rua, eu levantava de manhã em casa, meio azuretado, saía pra rua dando tiro. Era cidade pequena. Tinha mais liberdade. A polícia me pegava na rua sem carteira de menor. Prendia o carro. Dali meia hora o carro estava em casa. Meu primo era vereador na cidade. Vereador na cidade pequena meio que ia lá e tirava. E depois de novo. Inclusive o sargento pegou eu um dia e falou, parei. Aí eu parei. Falei, de novo, esse cara vai me prender de novo? Aí ele chegou em mim e falou assim, ó, não, eu parei só para dizer uma coisa para você. De hoje em diante eu não vou te prender mais. Cada vez que eu ver você na rua, eu vou mandar um ofício para o juiz em Campo Mourão. Quando inteirar 10 ofícios, ele vai te chamar. Eu falei, glória, nunca mais vai me pegar. Manda até 200 ofícios se eu quiser. Porque eu nem documento eu queria fazer, eu não queria fazer documento. Eu era um bicho do mato mesmo, eu era bem, como diz, bem bruto mesmo. Resumindo, isso depois aconteceu, realmente chegou os 10 ofícios, realmente a polícia me chamou. Eu tinha ordem de prisão por causa disso, eu ia preso. Aí o meu tio advogado aqui de Maringá entrou com recurso e tal, resolveu essa parte aí. Mas realmente ele fez isso. Só que eu era assim, eu era desobediente, eu andava e tal, tombei caminhoneta dentro da cidade, com gente em cima. Fui para Curitiba, no dia que eu fui para Curitiba, eu tombei uma caminhonete dentro da cidade. Fui para Curitiba, aí nós levou o dinheiro para ir e voltar. E nós começamos a gastar o dinheiro, bebimos tudo, acabou o dinheiro. Eu fiquei em Curitiba, não sabia andar de ônibus. Eu fui andar de ônibus, eu queria descer pela catraca ao contrário. Entrava pela catraca, no circular, né? Eu fui descer, eu queria voltar a catraca. Resumindo, acabou o dinheiro, não tinha como eu voltar embora. Não tinha o que eu fazer. Naquele tempo não tinha telefone, não tinha celular, meu pai não tinha. Eu peguei um emprego de servente de pedreiro em Curitiba. 16 anos. 16 para 17. Servente de pedreiro. Trabalhei 2 dias e meio. Quando eu fui acertar, falei pro cara, viu, o meu dinheiro já dá para comprar uma passagem? Ele falou, dá, mas só que você gastou. O cara tinha uma panificadora, né, trabalhava para ele. Você comprou cigarro, você comprou bebida. Ele falou assim, mas eu tô com dó de você, você quer ir embora? Quero. Então vai. Aí deu dinheiro, eu peguei, comprei a passagem e fui embora. Roncador eu morava. Eu até me perdi aqui, estou contando pelo que eu estou lembrando aqui. Resumindo, essa fase, né, voltei pela cidade e tal, meu pai falou assim, vamos mudar para Sarandi, porque aí nós quebrou. Meu pai quebrou, a situação acabou tudo, não tinha mais nada. Foi indo, foi ficando ruim, mudamos para Sarandi aqui. Aí a situação ainda piorou aqui, porque Sarandi é pior do que lá. Aí aqui que eu vi, aqui que eu fiquei tremendo. Aqui, nossa, aqui eu bagunçava, meu pai saía para rua atrás de mim com medo dos caras me matar, tentaram me matar, me pegaram nos 10 no centro da cidade, me encheram de pancada. O cara põe uma arma em cima de mim assim e falou, agora eu vou te matar. E põe uma arma em cima de mim. É um milagre. Quando ele foi puxar o gatilho, o amigo meu pulou nele com tudo e jogou ele com arma e tudo, e o nosso carro ficou para trás. Nós correu a pé, larguei o carro. Mas olha, isso aqui, esse dedo aqui, pode ver, ó. Esse aqui tem a cabeça aqui, né? Ó. Esse não tem, ó.
É cortada aqui, cortada aqui. Essa unha, ela nasceu depois porque eu passei uns remédios, nasceu uma carninha, a unha nasceu. Esse dedo eu perdi a ponta dele inteirinha, com unha e tudo, um cara deu uma mordida. Olha como é que é feia a unha, ó. Olha que diferente, ó. Uma briga de trânsito. Eu estava treinando, olha pra você ver como é que eu era mal inclinado, que mesmo depois... Aí tá, vim para Sarandi, vim para Maringá, conheci a mãe desse rapaz aqui, a gente se amigou, não casou, se amigou, nós brigava. Eu casei e queria continuar sendo solteiro. Não, aí tá, com 17 anos, aí a gente veio para cá, aí eu recebi a notícia que nasceu minha filha lá, mas eu falava que não era minha filha, ela falava que era minha, eu falava que não era. Resumindo, fui reconhecer a paternidade depois. Hoje ela está com 28 anos. Vai fazer em maio agora 28 anos. E a gente veio para Sarandi e tal, eu não queria ficar aqui, mas acabei acostumando aqui, ficando e tal. Eu falava que eu preferia ficar preso do que ficar aqui. Mas viemos para cá e ficamos aqui. Inclusive eu fui preso lá na cidade. Eu fui para um baile, eu bebi demais e aprontei umas lá, me prenderam, fui preso. Eu fiquei no meio do baile, todo mundo, meus amigos, tudo lá, e eu preso, algemado dentro da viatura, passando a maior vergonha do mundo. Só que daquele dia em diante, eu apontei uns negócios lá, e que não convém falar, mas eu fui preso e posei preso. Falei assim, nunca mais eu piso os pés dentro de uma cadeia. Nunca mais. Isso aqui não foi feito pra gente, não. E nisso aí eu fui firme. Graças a Deus aprontei um monte de briga, porque eu não era briguento, mas eu não aceitava desaforo. Então, Eu tenho uma árvore que dá para telhado. Aí, Meu telhado tem uma espada de madeira, certo? Porque em cima do meu telhado tem outro no meu fundo e pronto. aí pronto. Se a pessoa seguir pra mim, eu já pego, pá. Não é assim. Não é assim. Só dá consequências erradas isso aí. Isso não presta. Eu te falo que não presta. E depois você não consegue dormir direito, preocupado com o que aquela pessoa vai fazer para você. Aí, resumindo, vim para cá e tal. Aí eu tinha 17 anos. Conheci a mãe dele. E daí, um pouquinho tempo depois, a gente foi morar junto. Ela tinha 13, depois, quando ela fez 14, a gente foi morar junto. E ela já grávida do Luigi. Brigava muito, porque eu queria continuar a vida de solteiro. 2 crianças. Você vê por que nós brigávamos, você não acredita. Brigava por qualquer coisa. Só que eu sempre fui muito trabalhador. Nunca deixei de trabalhar. Eu era mecânico, então eu sempre trabalhava. E aí queria fumar e beber, e queria ficar indo para os rios com meus amigos. Aí deixar ela grávida. E ela não aceitava. Vixe, ela voava em mim e tomava cigarro da minha boca. Assim. Mas ela era terrível, tá? Aí eu falava que eu ia sair, ela montava, subia em cima do capô do carro, grávida, com a barrigona. Depois ela queria escapar, ela pulava um muro. Nossa, pensa num brigueiro. 2 crianças brigando. Mas resumindo, foi indo o tempo. Aí eu fui firmando a cabeça e tal. Aí largamos 3 vezes, a gente separou. Voltava, nós se amava, se ama, né? Mas voltava, brigava. Nunca por traição, nunca, sempre por outras coisas. Quando foi um dia eu falei assim, amor, é o seguinte, já deu para perceber que Deus tem um projeto na nossa vida. Deu para perceber que a gente não consegue viver longe um do outro. Só que a gente faz tudo errado, eu sempre fiz tudo errado. Vamos começar a fazer as coisas certas? Vamos. Vou chamar seu pai, porque eu cheguei na casa do pai dela, falei assim, Delfonsir, a sua filha está grávida, né? Ela já estava sabendo, você sabe que ela está grávida. O filho que está na barriga dela é meu, então, portanto, a mulher é minha, eu estou levando ela embora. E eu não tinha nem identidade, não tinha. CPF, identidade, não tinha nada. Eu tinha 18 já nessa época. Era de maior, tá? Mas, caramba, quanta coisa você já viu? Não, eu estou resumindo ele. Se eu for contar, tem que ficar o dia inteiro aqui. Hã? 96. Foi 96. Aí, tá. Ele ficou triste, mas eu peguei ela e levei embora. E eu falei assim, eu tô levando embora. Eu não cheguei a pedir, eu quero casar com a sua filha. Pode ir embora. E catei as trouxas dela, coloquei dentro de um Fiat velho que eu tinha e fui embora. Fui pra lá. E Já tinha um gordinho.
Não, o dedinho foi antes da conversão, mais ou menos um ano. Fez parte da conversão, isso aqui. E tá, 9h41. Resumindo, essa parte aí. Levei ela embora e tal, a gente largava, voltava, aquele brigueiro. Um dia eu falei, vamos fazer certo. Chamei o pai dela e a mãe dela. Olha, é o seguinte, eu fiz tudo errado, peguei a filha de vocês, levei para minha casa, não pedi para vocês, não casei. Eu quero pedir a mão da sua filha em casamento. E eu já tinha o filho, já estava até grandinho. Aí eles deixaram, nós brigava, eu e o pai dela, nós entrávamos no soco. Os irmãos dela, nós quase se matava de brigar, porque nós separávamos e eles não deixavam chegar perto dela. E eles são ruins também, nós éramos mais ou menos da mesma linhagem. Resumindo, essa parte aí. Pedi, ele deixou, eu levei ela, demorei uns tempinhos, casei. Quando eu casei, a Elô tinha, acho que era bem pequenininha, tinha acabado de nascer. Casei e nunca mais separamos. Nunca mais. Teve só uma vez que eu briguei com ela lá e eu saí de casa, briguei, levei as chaves dos carros, tudo para ela não ir atrás de mim. E ela pegou, mas eu ia num velório, e o velório era de uma criança, filho da irmã da mulher, que era ex-namorada minha, e ela não queria que eu fosse. E ela catou e fez, pegou uma faca, ela era terrível também, tá? Ela michou a porta do carro, e michou o miolo da chave, e deu partida e foi. Ela e o Luigi foram atrás de mim. Aí quando eu cheguei em casa, fiquei bravo, catei minha roupa, fui embora, depois fiquei na rua dentro do carro assim, falei, mas pra onde é que eu vou? Eu tenho mulher, tenho filho, tudo, voltei para casa. Tá. E quando vocês casaram, vocês começaram a igreja? Teve algum aconselhamento? Só ela. Vocês, não. Vamos tentar fazer certo, mas vamos na raça. Continuei do mesmo jeito. Certo. Sem ir para a igreja. E eu fumando. Aí esse testemunho do cigarro, eu vou contar rapidão. Eu não conseguia largar de fumar. Eu levantava 1h da manhã, 2 para fumar. De manhã eu fumava. Antes do almoço, eu fumava o dia inteiro. E a noite inteira. Cigarro é pior do que qualquer outra coisa para largar, né? Terrível. Beber eu consegui parar. Parei de beber porque, na verdade, eu nunca fui viciado em bebida. Eu bebia porque eu gostava. Cigarro eu era viciado. Resumindo, ela falou assim, a gente tinha separado uma vez, ela falou, vamos voltar, eu aceito você fumando. Só que ela pegou e ela foi esperta. Ela era crente, né? Ela estava meio parada por causa de mim, mas era crente. Ela começou a orar para Deus colocar nojo no meu estômago. Nojo em mim por causa do cigarro. E aí eu não conseguia mais fumar de madrugada. Aí eu só conseguia fumar antes do almoço. Aí eu não conseguia, dava ânsia, vomitava. E depois eu só conseguia fumar depois do almoço. E depois eu conseguia só fumar à tarde. Quando eu ia fumar, dava ânsia, eu vomitava a comida que eu tinha comido. Oração dela. Resumindo, larguei, o vício foi embora. Eu não gosto nem de ver cigarro. Mas não ia para a igreja. E tempos depois, eu tinha um irmão, o único irmão que eu tinha. Tinha uma irmã e um irmão. O meu irmão, ele era para mim como se fosse... Para mim, o nosso relacionamento era de pai e filho, sei lá do que, era muito. Nós era muito grudados. O tanto que nós brigou quando era criança, depois de homem, nós éramos, nossa, muito ligados, muito. E esse irmão meu sofreu um acidente, desviado, largou a família, foi bagunçar, bateu a moto, foi para o hospital, ficou 6 meses e 15 dias no hospital, morre, não morre, sofrendo. Ele pesava mais de uns 85 quilos, ele era grandão, não era baixinho igual eu. Só que ele morreu, tinha uns 20 quilos, eu acho, uns 25 quilos. Ele morreu sequinho na UTI. Mas ele reconciliou com o Senhor antes de perder a memória. Ele bateu, quebrou tudo a cabeça, quebrou tudo. Mas ele voltou à memória, reconciliou com o Senhor. Deus teve misericórdia dele. Depois ele morreu. Quando ele morreu, antes dele morrer, eu fiz um voto com Deus. Se o meu irmão não morrer, se o Senhor der a vida para ele, eu vou para a igreja. Vou para a igreja. E o meu irmão morreu. E eu virei um ateu. Eu desacreditei de tudo que eu acreditava. Eu não queria nem falar, ouvir falar. Se você falasse em Bíblia para mim, Deus perto de mim, eu falava, sai para lá. Eu fiquei em depressão dentro de casa, sem sair de dentro de casa 70 dias, por causa do meu irmão. Então foi turbulenta a minha vida, entre outras coisas que eu não contei, que eu quase morri afogado em outros lugares, eu quase morri afogado em represa. Olha, foi terrível. Só que chegando aí, eu fiquei assim, e a minha esposa indo para a igreja e me convidando para ir para a igreja. Sofreu, eu não ia. Aí o vô dela deu um conselho, falou, filha, ganha ele 100 palavras. A Bíblia fala para ganhar 100 palavras pelo trato. Começa a tratar bem ele, se veste bem, se arruma bem, faz a comidinha dele e vai para a igreja. Não chama ele mais, vai para a igreja. Lá uns 2 meses, cada 2 meses você chama ele para ir para a igreja. E ela foi fazendo assim.
Aí um dia ela falou assim, amor, tem um casal aí, uns irmãos, que era o pastor Valdir e a irmã Marisa, mas na época eu não era pastor. Eles querem vir fazer uma visita. Eu não quero visita de pastor, nem de crente nenhum aqui em casa, não. Não, amor, ele foi insistindo. Ô, amor, a casa também é minha. Então, tudo bem, você chama eles vêm. Eu não quero. Não, mas eu sei meu esposo. E foi levando com jeitinho. Resumindo, aceitei a visita. Ele foi lá, cantou uns hinos no violão, deu uma palavra, orou e foi embora. A sementinha ficou lá, plantadinha. Passou o tempo. Aí, entre esse tempo aí que eu falei, até a minha conversão, é um lado muito obscuro que não vale a pena nem eu mesmo lembrar. Não tem necessidade e nem posso falar. Mas foi uma coisa bem terrível mesmo que eu passei. Entre brigas e outras coisas que não convém falar. Fiquei, sabe? Só que lá de vez em quando eu estava aprontando alguma coisa assim, o Espírito falava comigo assim, você sabe que você não pode fazer isso, né? Você sabe qual que é o teu destino, né? Se você continuar nisso. E eu, nossa, meu Deus do céu, Porque a palavra já tinha sido plantada. Estava plantada, ela estava lá dentro, plantadinha, querendo saltar. Tá, eu vou correr um pouquinho agora porque tem umas partes importantes, já é 9h46. Resumindo. Pode até às 10, porque o pastor sempre atrasa um pouquinho. Ah, então dá. A gente deixa só uns 10 minutos. Tá bom. Aí eu peguei, eu primeiro ouvi um filme que mexeu muito comigo. Aquele filme, a minha esposa queria que eu assistisse aquele filme, negócio de crente, um cara lá. Eu não queria. E resumindo, o testemunho do cara o filme, era um cara que mexia com um carro igual eu e teve uma conversão. Mas eu não queria ver aquilo. Mas quando eu vi aquilo, tanto ela assistir, meu Deus, eu fiquei mexido. Eu comecei a acompanhar o R.R. Soares depois disso. Comecei a mandar até dinheiro para aquelas ofertas lá, porque fiquei mexidão. Aí o dia disso aqui, então eu fazia aula de Kung Fu. Mas eu não sei mais nada, mas eu fazia aula de Kung Fu. Porque eu falava, para me defender. E no meio dessas aulas que eu estava fazendo, que eu não conseguia aprender quase nada, houve uma briga de trânsito. O meu cunhado que brigou, e era por causa de mim a briga, mas foi ele que brigou. Só que eu não podia deixar ele com 4 pessoas sozinho na briga. Eu entrei na briga também. E peguei um cara bem grandão, assim, o cara era do teu tamanho, assim, mais ou menos. Ele veio pra cima de mim com um machado. Quando ele chegou daqui em você com o machado, para dar no meio da minha cabeça com o machado, eu com aqueles golpes de Kung Fu, com um pouquinho eu sabia, eu tomei o machado dele. Só que eu virei ele e grudei ele por trás. E a minha mão pegou na cabeça dele bem aqui. E foi escorregando. E nós estávamos encostados no carro aqui, embolado no chão. A minha mão pegou aqui, eu não conseguia escapar dele. Eu tentava dar soco na costela dele, não nada. E minha mão caiu esse dedo aqui. E ele, mordeu. Ele mordeu e apertou. Eu vi que o dente dele entrou. Eu falei, ele vai arrancar meu dedo fora. Aí eu peguei e taquei, porque tem uma tática, né? Que não é para aprender isso, tá? Se o cara grudar você em algum lugar e não te soltar, você taca o dedo no zóio dele, que ele te solta. E eu taquei o dedo dentro do zóio do cara. Aí você arrancou o olho dele e arrancou o teu. Eu tive o olho dele, a bola do olho dele, o rosto dele era grande, o olho dele era bem fundo. Isso aqui era bem. Entrou entre meio, isso aqui, aqui entrou. E eu tive a bola do olho dele dentro do. Atira. Aí, olha onde o Espírito de Deus começou a trabalhar. Eu tinha tomado a manhã inteira. E eu com o dedo na boca do cara, assim, ele mordendo, apertando. E eu com o dedo aqui, eu falei assim, esse cara, com tudo que eu apertei esse olho dele, ele não soltou, ele não vai soltar. Eu vou arrancar o olho dele, ele vai cortar a ponta do meu dedo, ele não vai soltar. Então é o seguinte, eu vou ficar sem a ponta de um dedo, mas eu tenho mais 9 inteiro e vai ser só a ponta. Esse cara só tem 2 olhos, se eu arrancar o olho dele... Na hora assim, foi assim, esse cara, eu não vou acabar com a vida dele por causa de uma briga de trânsito de gente bêbada no meio da rua. Não vou. Só que eu tinha já melhorado um pouco, né? Eu não vou fazer isso. Eu vou soltar o olho desse cara e ele vai arrancar a ponta do meu dedo e acabou a conversa. E foi o que aconteceu. Eu soltei ele, arrancou. Só que eu saí dali, porque ele arrancou, eu tirei a mão, né? Aí vieram 2 em cima de mim, eu tive que brigar com 2 com a mão só à esquerda ainda. E sangue. Eu arranquei a camisa, ela dava para torcer de sangue. E a ponta do dedo ficou? Ficou dentro da boca dele, não sei se ele cuspiu, o que ele fez. Você engoliu? Ai, não, gente.
Fui para casa não, fui para o hospital. Cheguei no hospital, o médico costurou, eu inventei uma mentira. Vai ter história mais Não. que essa. Inventei uma mentiraiada no hospital. Inventei um monte de coisa no hospital. Aí o médico não pegou anestesia por causa da bebida, anestesia não pegou. Ele cortou aqui, arrancou carne daqui, colocou aqui, costurou tudo sem anestesia, e eu assim, sofrendo de dor. E quando a minha esposa chegou, quando ligaram para ela e falaram para ela assim, que nós estávamos com um negócio de mulherada. Inventaram, não era verdade isso aí. E ela foi, minha esposa chegou no hospital, braba, falando um monte, meu Deus do céu, como é que eu escapei do cara e quase que eu morri pela mulher. E olha, e ela pegou e montou no carro e eu tentando explicar para ela que eu não podia falar dentro do hospital que era uma briga, porque eu tinha mentido, eu não era crente. Tinha mentido que era o macaco do carro que caiu aqui, porque eu tinha seguro de vida, eu ia acionar o seguro. Mas eu acionei, o seguro não mandou uma carta, não falou que entendeu com a ponta de um dedo, não ia atrapalhar eu trabalhar não. Mandou de jeito. Fui lá e cancelei o seguro, nunca mais. Irmão, a minha esposa pegou o carro, e eu não podia dirigir, porque eu estava com aquela mão daquele jeito assim. Kung Fu também nem se fala, nunca mais eu quis saber de Kung Fu. E a minha esposa, ela vinha em 140 por hora naquela colomba ali, furava até sinal. Furando sinal e tudo. Achando que era negócio de mulher. E ela não entendia, ela não escutava eu falava, não tem nada, não tinha jeito. Ela falou, você vai matar, não, eu vou pular do carro, vou pular. Aí ela, tá. Até que enfim, chegou em casa, explicaram, ela entendeu. Só que aí, meu irmão, eu fiquei uns 3 meses sofrendo com esse dedo que sofre demais. A dor era demais. Eu me imaginava como é que Deus começou a trabalhar lá na hora. Lembra que eu falei que eu estava ateuzão, né? E igreja nem pensar. Lá na hora que eu estava com o dedo no olho do cara, Deus falou comigo. Você vai arrancar o olho desse cara, a culpa é tua. Esse cara não vai poder trabalhar direito, vai sofrer, pode até morrer sem esse olho. Tudo isso em fração de segundos. E você vai perder uma pontinha de um dedo só para você aprender, parar de brigar no trânsito. Resumindo, parei. Cheguei em casa ali e tal, parei o Kung Fu e Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu fechava o olho para dormir, eu me via naquele canteiro da Colômbia, em frente ao posto do café, tava assim de gente, ó, porque nós atravessamos o carro na pista, fechou tudo. Então o povo veio ver a briga, então foi um show que nós deu ali. Caramba, deve ter sido. E eu fechava o olho. Foi isso? Hã? Já não tinha celular para filmar. Queria ter a filmagem. Era aqueles Ericsson, sabe aquele celularzinho Ericsson? Aí tá, eu tenho 6 minutos aqui. Agora vocês escutam essa aqui que é boa. Eu via, Deus mostrava para mim como se eu estivesse brigando ali, que nem um cachorro, aquela cachorrada, aquele brigueiro ali, aquele sangueiro, tudo. E Deus mostrava como se a minha filha, o meu filho e minha esposa estivessem do outro lado da rua assistindo assim. Como se a minha filha falasse assim, aquele ali é o meu herói, é o meu pai. O meu filho, eu falava assim, como é que é? Um homem com quase 30 anos de idade, brigando que nem um cachorro. E se a minha filha estivesse olhando? E se a minha esposa falasse, o meu provedor, o meu esposo, o meu pai, o meu herói, aquele que defende eu, é aquele cara ali que está brigando que nem um cachorro ali no meio. Isso mexeu demais. Aí minha esposa chamou, vamos para a igreja, amor? Eu falei, vamos, mas não é hoje não. Tal dia eu vou. Marquei o dia. E para quem tinha virado, não queria saber de nada, resumindo, fui na igreja. Aí ela chegou em casa naquele dia, acho que era num sábado. Ela chegou em casa, ué, está tudo arrumadinho? Onde você vai? Ela tinha ido para o centro. Né? Esqueceu que hoje eu marquei que eu ia para a igreja? É sério? Eu falei, só que eu não vou na tua igreja, lá onde você congrega. Eu vou lá em tal igreja assim. Você quer ir lá? Vamos lá, vamos. Era mesmo assembleia, mas era no outro bairro. Era a igreja que daí nessa época, aquele casal que plantou a sementinha, era pastor dessa igreja. Sabia? Eu queria ir lá por causa disso. Eu tinha uma vontade de ir lá, eu queria ir lá. Resumindo, cheguei lá na igreja, irmãos. Para mim entrar dentro da igreja, eu tive que dar 3 voltas no quarteirão. Eu não conseguia. Chegava na porta, tinha um troço assim, falava, não vai. E eu não ia. Até que enfim eu consegui entrar na igreja. Quando eu entrei dentro da igreja, foi como se eu saísse daquele calor e literalmente entrasse aqui nessa sala com ar-condicionado. Eu me arrepiei inteirinho assim.
E ali, Deus falou comigo. Por quê? Porque o pastor pregava, os irmãos cantavam, depois o pastor pregava. O meu coração, literalmente, eu senti ele sair daqui e vir bater no meio aqui. Eu falava, hoje é o dia da minha conversão. Hoje é o dia da minha conversão. Mas eu não fui para frente. Não fui. Fui embora. Quando eu virei a esquina, eu vou para o inferno. Eu vou morrer, eu vou para o inferno. Hoje é o dia da minha conversão. Esse negócio que aconteceu no meu coração aqui não é normal. Fui de novo. É. No domingo, eu contava as horas para chegar na igreja. Aconteceu pior. O meu coração parece que ia sair pela boca. Eu não fui. O próximo culto era numa quinta-feira. Fui de novo. Foi pior ainda. Acontecia a mesma coisa e muito pior. Eu senti que eu ia dar um infarto em mim, porque o Espírito de Deus entrou, fez uma obra. Naquele momento ali eu fui transformado. E eu não conseguia falar, foi tremendo. Só que eu não fui, não me entreguei. Na quarta vez, aí eu me entreguei. Aí eu estava lá assim daquele jeito, e eu senti que veio uma pessoa atrás de mim, pôs a mão em mim e começou a falar. Falar umas coisas assim, que eu falei, como é que essa mulher sabe disso que ela está falando? E começou a falar, e falar, e falar. E daí começou a falar de umas coisas que eu ia passar. Eu falei, não, essa parte eu acho que ela está errando. Que importava para Deus, como Jesus falou para o apóstolo Paulo, né? Duro para ti agora é recalcitar contra os arguilhões. Porque Paulo era um perseguidor da igreja e teve um encontro com Cristo. Eu tive um encontro com Cristo, mas Jesus já falou para mim no primeiro dia o que eu ia passar. As lutas que eu ia ter que enfrentar por causa do evangelho. E realmente eu vou te falar, esse aí teria que ter um outro testemunho para mim contar isso. Vamos ter a parte 2, da conversão daí. Resumindo, fui para frente, fui pro perguntou se eu queria batizar, falei assim, se tiver um batismo agora eu quero me batizar, eu não tenho dúvida. A conversão aconteceu, eu virei, parece que Jesus virou meu coração de ponta cabeça. Eu fui para a igreja, mesmo assim o diabo tentou. Então, eu acredito que a parte da minha conversão, do que aconteceu, que é uma coisa muito bonita, muito linda mesmo. Se vocês ouvirem o que Jesus fez comigo, depois que eu me converti, vocês vão falar assim, eu quero que Jesus faça isso comigo também. Porque é muito bonito isso aí, muito bom. Então, eu vou parar por aqui, porque já é 9h59. Mas houve a conversão, houve a transformação. E daí para cá, nada pôde e nem pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. As coisas velhas, vocês lembram do versículo 1? Já passaram. Eis que tudo se fez novo. Dos meus 31 anos de idade para cá, eu estou com 45. Faz 14 anos. A minha vida é de vitória em vitória. Me arrependo profundamente porque quando eu tinha a idade de vocês, em vez de eu estar lá tentando aprender a fumar e beber na rua, por que eu não estava lendo a Bíblia? Porque hoje eu poderia ser um pregador, assim, de pregar por aí, de saber muito mais da Bíblia e ter uma vida com Deus muito maior. Mas Deus teve misericórdia de mim. Amém? Amém. Até aqui. Gente, eu quero a parte 2. Agora saber a continuação. Pode marcar depois a parte 2, que aí a gente faz a parte da conversão, que é muito... Aí são testemunhos que se você não for crente, você não vai acreditar. Não, isso é mentira. Está inventando isso aí. O que Deus fez de milagre na minha vida, assim, visivelmente, se eu contar, tem gente que pensa que é mentira, tem gente que tirou até sarro. Então não é para todo mundo que eu conto. Porque foi muito bonito, assim, o que ele tem feito, inclusive agora, esses dias. Isso aqui eu acordei inconsciente, assim, não tinha consciência de nada, de onde eu estava, quem estava comigo, o que eu estava fazendo, eu não sabia de nada. Mas uma coisa eu sabia, Senhor, tem misericórdia de mim. O Espírito de Deus, mesmo você sem a consciência, mas o Espírito falava, estou com você, estou com você, estou com você. Então, na hora você sabia que aquele acidente não era para morte. Quando eu acordei, irmão, porque eu estava assim, né? O cara com um negócio aqui, eu mole, ele falou que eu estava morto. Quando começou a voltar um pouquinho, que eu abri o olho, olhei assim, e vi tudo envultuado assim, passou uns segundinhos assim, eu me levantei, você vê, eu me levantei de onde eu estava e andei como daqui, naquela caixa azul assim, que tem um pé de laranja, e sentei de novo debaixo. E pensei assim comigo, eu não vou morrer hoje. Hoje não é o meu dia. Porque eu não sabia de nada, mas eu sabia
que era grave. Eu perguntei para o pai, o que aconteceu? O que está com esse sangueiro? Ele falou, tem um corte aqui, outro aqui, outro aqui. Você caiu e tal, e tal. E Mas as mãos estavam já todas. não conseguia, eu fui tentar limpar, não conseguia. Estava quebrado. Então, naquela hora ali, eu pedi misericórdia. E como se Deus falasse comigo assim, eu estou aqui com você. Você vai passar por isso. É difícil, mas vai passar. E já está passando. Amém, meus irmãos? Meninos, e daí? Vocês, olhando assim para o irmão legal, vocês já imaginam, conheciam? Já alguém sabe essa história? Eu conheço. Levi, você sabia todas essas histórias? Mas eu tô curiosa. Foi qual? João também sabia A história toda do pai dele. Ah, não sabia? Porque o irmão, você vai ver aqui. Aham. Aí o João falou, não, eu nunca tinha ouvido falar. E daí, assim, o Levi, os seus filhos sabem, você... Como Esse dia eu estava na praia e comecei a contar umas coisas comentando, recomentando. A minha filha falou, pai, eu não tinha ideia que tinha acontecido isso. Eu não conheço o senhor ainda. Ela falou, eu não conheço. Eu falei, pois é, filha, tem muita coisa que você não sabe, aos pouquinhos você vai sabendo. Então, tem muita coisa que o Levi também não sabe, aos pouquinhos vai sabendo o que for necessário, né? Mas, e aí, o que vocês acham? Assim, tipo, emocionante? Deu medo, deu frio na barriga? O que foi? Vocês sentiram aí ouvindo a história? Tem coisas que vocês não querem fazer